Olá, tudo bem? Eu sou Ítalo Paiva, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Giro de Negócios. Hoje o convidado especial, Cleiton Benizio. Seja bem-vindo, Cleiton. Obrigado. Você está aqui em um programa, né? Você que de repente também está entrando agora pela primeira vez, é um programa dedicado a pessoas que estão fazendo a diferença, viu, Cleiton? Pessoas que são empresárias ou não, gestores, autônomos, e que a gente chama, né, convida para a gente trocar experiências profissionais, né? Erros, acertos, qual é o projeto, o que que ele transforma na vida das pessoas, tá bom? Então seja muito bem-vindo. Agradeço pelo convite, é um prazer falar de network. Deixar um abraço aí para quem segue o Giro de Negócios. Muito bem, muito bem. O Cleiton hoje, né, veio conversar conosco a importância do network na vida dos empresários, das pessoas, né? E hoje ele representa uma organização que aí eu queria que você falasse um pouco mais aí antes da gente iniciar para a nossa audiência saber, né, o que que a gente vai tocar nos assuntos aqui e o que que de repente, né, as pessoas se afiliando a você e ao grupo, né, BNI, o que que elas podem acrescentar, né? Perfeito. Ítalo, antes de falar do BNI, antes de falar da organização, acho que é importante a gente falar um pouquinho do networking, né? Bom, vamos. Enquanto estratégia para os empresários, porque a gente tem ouvido muito que networking é importante. A gente ouve o tempo todo que empresário tem que fazer networking. Só que muitas vezes a gente se depara com algo que não é ensinado para a gente, né? Então, quando a gente faz uma faculdade, quando a gente faz algo, não ensinam para a gente a fazer networking. Então, é um paradoxo, né? Como é que algo que é tão importante não é ensinado? Como é que algo que é tão importante não é dado esse devido valor, esse olhar, né? Então, o que a gente traz no BNI, nessa organização, é uma metodologia para que o empresário consiga fazer networking de forma qualificada, de forma estruturada. Não é um networking de tomar cafezinho e trocar cartão. É um networking de fato para gerar negócio, né? Aquele networking sistêmico. Então, o BNI é uma organização de 40 anos. Pois é, vamos falar um pouquinho da BNI, Sim. né? A organização de 40 anos surgiu de uma ideia muito simples do Ivan Misner, que é um empresário americano, e surgiu, Ítalo, de convidar amigos para jantar, se conhecer, criar relação de confiança e fazer negócio. Então surgiu de uma ideia muito despretensiosa. Ele não tinha a intenção de criar uma organização de networking, ele queria fechar negócio, queria fazer ali conexões. E aquilo ali começou a crescer, né? As pessoas começaram a ver que aquele movimento estava dando certo, começou a participar o empresário de cada área. Aí tinha um primeiro grupo, depois um segundo, depois um terceiro. E hoje a gente tem mais de 11 mil grupos de networking no mundo inteiro. Muito A legal. gente tem, hoje o BNI está em 77 países, então nós somos a maior organização de networking profissional do planeta, né? Então, daquela ideia surgiu algo que cresceu muito, são 40 anos aí de metodologia. E eu participei já, né, de um café da manhã. E o que eu achei interessante é que, de fato, são empresários de todos os segmentos, né? Não é nichado, né? Tinha arquiteto, tinha pessoas que cuidam da imagem, enfim, tinha de todo, tinha de tecnologia, tinha de cowork como o meu. Eu achei bem interessante por isso, né? Bem diversificado, Exato. né? E aí, como foi, é, assim, que chegou até você, né? Essa história do network? Quem é o Cleiton, né? Você é aqui do Ceará, pelo sotaque eu sei que não. Pelo porte. Fala um pouquinho de você, né? Se você hoje mora aqui em Fortaleza, como é isso aí, a tua base, né? Se você hoje a tua empresa é aqui, o que é que você faz? Quando as pessoas percebem que eu não sou do Ceará, quando eu falo networking, né? Network. Mas do working já entrego que eu sou mineiro. Então eu nasci em Minas, conheci o BNI em Belo Horizonte. Então nós somos colegas de área. Eu entrei no BNI na área de desenvolvimento de sites Ah, foi. há 9 anos. Então eu conheci. O networking para mim ele chegou
não como uma busca, não como um objetivo, meio que caiu de paraquedas. Eu entrei porque eu era gerente da agência, que depois eu virei sócio de marketing, e eu entrei porque o meu chefe falou que eu tinha que entrar. Sabe, ó, tem um grupo de negócio para conquistar clientes, a gente está precisando, vai lá e participa. Porque networking para mim não era um negócio que eu gostava de fazer, sabe, eu era muito mais, eu sempre fui comercial, mas aquele comercial assim, Técnico, aquele cara técnico. técnico. Eu sento, eu te vendo o que eu tenho Pronto. de vender, eu vou para casa e Tu tá não tudo pergunta o certo. que é que o cara gosta de fazer, tu não entra, né? Não, eu tô sentava e assim, na taxa de conversão sempre foi muito alta. Quando eu sentava para vender um site, eu vendia o site para pessoa. Hiper focado. Super focado. Então, eu estudava muito, né? Eu estudava muito plataformas, o que estava acontecendo no mercado. Então, tudo que a pessoa tinha de dúvida, eu ia lá e matava a pau. E esse era o meu olhar sobre ter sucesso. Ah, eu tenho que ser bom, um bom vendedor, eu tenho que ter técnica, eu tenho que contornar a objeção e vender. E aí, quando eu conheci o BNI, foi um mundo que eu não estava acostumado e meio que vou ter que fazer porque eu tenho que fazer. Então, eu demorei um tempinho para virar essa chave de, nossa, isso aqui é algo extremamente inteligente e que é extremamente saudável que o empresário tenha. É muito inteligente estar nesse lugar. E que faz toda a diferença. Tu pegou, né, a visão, né? É porque tem gente, Ítalo, que isso é muito da pessoa, né? A pessoa já é um networker. Já Ela nasce, né? nasce aquela criança que você vê que conversa com um, conversa com Faz o amizade outro, rápido, e né? junta a turma e lidera as brincadeiras e não sei o quê. Eu nunca fui essa pessoa. Sempre fui uma pessoa. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Hoje dou treinamento, dou palestra, estou à frente de várias coisas, mas desenvolvendo esse lado. Não era algo natural, né? Então foi algo que se desenvolveu. Mas foi isso, né? A história foi essa. Eu conheci lá em Belo Horizonte, fui membro por 3 anos, tive um resultado absurdo, né? Representou no primeiro ano 35% do faturamento da agência. E no meu último ano, que eu já estava trabalhando com curso, consultoria, 100% dos meus clientes vinham do BNI. Olha que Sim, maravilha. todos vinham de lá. Então, Os que eu realmente, de indicava. fato, fez toda a diferença na sua vida profissional. Total, total, total. E eu não, e olha que interessante, né? Um produto que eu tinha no BNI em um momento era o curso de marketing digital para pequenos empreendedores. Esse era o produto que eu vendia ali, que eu trabalhava. Eu nunca fiz marketing digital para o meu curso de marketing digital, olha que coisa, né? Ele era presencial, eram turmas ali de 20 pessoas, e todas as turmas lotavam com indicações do BNI. Então, sabe, funcionou muito para mim, Bem orgânico, né? bem orgânico, e é aquela questão, né, Ítalo? A indicação, ela tem uma taxa de conversão muito alta, né, de quem aí faz outras estratégias sabe que indicar, quando você recebe uma indicação, a conversão é muito maior. A gente tem vários estudos aí de mercado que o ticket também é maior quando é uma indicação, e a retenção também é maior quando é uma indicação. Então, uma indicação é um giro perfeito, né? E E aí eu comecei a trabalhar com aquilo, depois liderar alguns grupos do BN lá em Minas. Chegou um momento que eu estava com 32 ao mesmo tempo. Então imagina, 32 grupos de empresários, eram mais de 1.200. Falando do teu treinamento. Não, aí eu já estava como diretor, Ah, né? é. Quando eu falo diretor, é o responsável por acompanhar a metodologia nesses Como grupos. foi que virou esse patamar, né, de associado para uma pessoa da organização? Eu recebi um convite para formar uma equipe em Belo Horizonte. Então, já tinham algumas equipes lá, né? Quando a gente fala de equipe, a gente tem um grupo de empresários, um de cada área, eles têm uma reunião semanal para utilizar e desenvolver essa metodologia. E aí, lá em BH já tinham alguns, me chamaram para criar um novo. Eu fui, criei, depois um segundo, depois um terceiro, e ele foi indo, né? Tipo um líder, né? Um líder ali Exato. de Um regional, consultor, um consultor consultor. regional, né? Exatamente. Então a gente estuda bastante o método e acompanha aquela equipe para que aquela equipe tenha acesso a esse método e siga o que precisa ser feito, né? A gente tem indicadores, tem metas, tem toda uma estrutura. E aí, depois
Quando começou a pandemia em 2020 ali, eu comecei a desenvolver o BNI no Triângulo Mineiro. Não tinha, aí a gente levou para lá. E eu fiquei ali uns 2 anos. E aí eu olhei para o Nordeste e falei, cara, não tem BNI em vários Oceano cantos Azul, um aí. Oceano Azul, né? Exatamente. Naquele momento tinha o BNI em Recife, em Salvador e Sergipe, em Aracaju, Sergipe. Fortaleza Fortaleza gigante. gigante, não Não tinha. tinha. Como é que pode? Aí eu lembro que eu fui fazer uma viagem, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, cara, Fortaleza não tem, vou pra lá. Eu fui, né? Tem um processo aí para. Bem, é uma franquia, né? É um sistema de franquias, então teve um processo. E aí eu fiquei nessa vida BH, Ceará, BH, Fortaleza, Eu conheço Uberlândia, né? Uberlândia. E Uberlândia também, porque eu ainda estava lá, né? Então eu ficava BH, Uberlândia, Fortaleza. Então era BH, Uberlândia, Uberlândia mesmo. Fortaleza. E aí era aquela vida de que nem desfazia mala, sabe? Chegava em casa, só tirava alguma coisinha, botava Tem no olho fase e que é já assim, né? voltava para o aeroporto, né? E aí, em determinado momento, eu falei, não, vamos mudar para Fortaleza, porque eu fiquei apaixonado, de fato, com as pessoas aqui. Eu vi que o cearense é um povo muito querido, que gosta de relacionamento, né? Que isso está muito meio que natural para as pessoas. Porque o mineiro, ele gosta de relacionamento, mas ele já é mais desconfiado. Ele é mais na dele, né? É, Ele não te abre a porta e tu entra na casa e na intimidade dele. exatamente. Aqui as pessoas se entregam, né? Quando eu cheguei aqui, tinha gente que me botava no carro e falava, acabava de conhecer. Falava assim, não, entra aí, vou te levar lá. Onde você tá indo? Ah, eu tô indo pra lá. Entra aí, vou te levar lá. E eu achei isso fantástico, essa abertura. E o meu olhar foi, se isso já é tão natural neles, imagina trazendo um método para organizar isso, para fazer isso de uma forma organizada, sistêmica, sem perder tempo, sabe? Sistematizando, né? Sistematizando. Então, assim, se já é bom em relacionamento, perfeito. Agora vamos botar um método aqui, vamos botar indicador, vamos botar meta, vamos transformar isso daqui num departamento do teu negócio, numa estratégia calculada. E aí tá dando super certo, né? Hoje a gente está aí com 3 grupos aqui em Fortaleza, a gente está formando mais 4, então ainda esse ano serão pelo menos 7. A gente iniciou também no Eusébio, Maracanaú. Em breve a gente vai começar a Sobral de Juazeiro. A gente está desenvolvendo bem também em Natal, no Rio Grande do Norte. Então a gente já iniciou uma equipe lá. É, e nisso que eu estou dizendo aqui agora, eu faço um acompanhamento regional, né? Então eu sou diretor regional também em 6 estados aqui no Nordeste. A gente lançou uma equipe mês passado em João Pessoa e semana que vem, primeira equipe de Maceió. Maranhão ainda não tem, São Luís. Maranhão e Piauí a gente ainda está em stand-by. A gente está dando esse primeiro semestre, né, avançando alguns projetos, mas lá eu também estou responsável. Então logo, logo, são 6 É, estados aí. é porque assim, hoje a população, né, no Nordeste, você que está assistindo, não sei se sabe disso, mas número um é o Fortaleza, a capital, né, do Nordeste. Segundo, Recife. Deve ser Salvador. Salvador, não, Recife. Recife. Salvador e Maranhão. Legal. O PIB, né, e eles têm tá nesse ranking, né, então é Fortaleza, Recife, Salvador e E Maranhão. Maranhão. São Legal. os 4, né? Sim, sim. E, de fato, Maranhão lá, eu estava lá mês passado. E aí, cara, Cleiton, crescimento, você já foi, já teve a Não foi. oportunidade? Vai lá, Os cara. poucos lugares do Nordeste que eu não fui. Construções, né? Construção lá de alto padrão, né? O pessoal tá crescendo bem, São Luís. Inclusive, se você tiver ótimos empresários lá para recomendar em São Luís. Claro, quando você tiver agora, esse network está Pois sendo, é. né? Gente, Essa inicia conversa assim. está sendo feita. Quando você estiver por lá, eu com certeza. A gente já tem empresa lá, eu já tenho empresa lá há 2 anos, né? 2 anos e meio. Ah, legal. E aí já temos quase 200 e poucos clientes, né? No E são Maranhão. sempre Em São jovens, Luís. São Luís. Que legal. É o que a gente precisa para iniciar em uma pessoa, né? É, Aqui em Fortaleza eu precisei de um primeiro contato para poder claro. iniciar. E lá tem o mesmo escritório.
igual aqui, igual sala de reuniões, recepção, né? Então, é nesse mesmo padrão. Legal. Bom, Cleiton, e aí o BNI você trouxe para Fortaleza. Qual foi o primeiro passo? Quem foi que te ajudou? Né? Como é que foram aí? Como é que foi essa virada aí de chave aí para dar certo aqui em Fortaleza? Eu falo que eu trabalhei muito, muito mesmo, horas e horas, mas eu também tive muita sorte de pessoas que eu conheci. Eu acho que eu conheci as pessoas que eu tinha que conhecer, sabe? Então, a Mônica, né, que é a responsável pela assessoria de imprensa, foi uma pessoa que eu conheci logo no início. Só para ter a cronologia, foi na época da pandemia que você Não, não, falou, né? a pandemia foi em Uberlândia. Fortaleza foi meados de 2023. Já foi em Meados 2023. de 2023. Que a gente iniciou, que eu comecei a viajar para cá, começar a conhecer algumas pessoas. E foi um grande desafio, Ítalo, porque era assim, ó, era como se você estivesse vendendo um apartamento na planta. Porque não tinha nada, não tinha um grupo, não tinha nada. Você foi numa reunião há alguns meses, que você comentou comigo, então você já está vendo algo funcionando, você já tem pessoas que Pessoas, né? participam, que dão feedback, que tem prova social, só que naquele momento eu não tinha isso. Não era palpável, né? É, Não era uma coisa materializada, né? tinha uma ideia que parecia muito boa, então a gente apresentava essa ideia para algumas pessoas, e as pessoas que tinham mais visão, que tinham, né, aderiram e foram me ajudando, recomendando outras pessoas. A primeira foi a Mônica Vieira. Foi uma das primeiras. Mônica Vieira, o nome Mônica dela. Vieira, Um abraço aí, da Mônica. Inspira Comunicação, minha assessora de imprensa, querida. Hoje, até hoje ela está à frente de uma equipe, da primeira equipe, e ela foi uma das primeiras, então assim, eu falo, né, da sorte de conhecer pessoas que a gente tem que conhecer, porque aí eram pessoas que tinham muita credibilidade, que tinham uma rede de networking muito ativa, e aí elas me ajudavam a falar do projeto para outras pessoas. Então, a gente fala que o BNI, o networking que a gente entrega, a gente mesmo, como diretor, começa a fazer para aquilo acontecer, né? Então, veja, hoje a gente tem 330 mil membros por recomendação. São pessoas que um indicou o outro, que indicou o outro, que indicou o outro, que indicou o outro. Então, nós somos nosso próprio case, né? Aqui De no network. Brasil são 330 mil pessoas. Não, são 330 mil pessoas no mundo Global. 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 Aqui no Brasil, a gente bateu na semana passada 15 mil membros. Ultrapassamos, né? 15 mil membros em cerca de 400 equipes. Legal, cara, legal. No Brasil é mais recente, né? Assim, mais recente que eu falo são 15 anos. Uhum. Pra... Começou em São Paulo e depois foi expandindo ali. São Paulo, Rio, Minas, e depois foi chegando aqui. Então, Cleiton, então hoje em Fortaleza já é uma realidade. Né? Qual é a proposta de vocês de fato? Uhum, É um empresário como eu, que quero me associar, que quero participar, que quero contribuir. uhum, Né? O que é que você, quando recebe essa pessoa, né, você acolhe? Qual é a contrapartida, né? perfeito. Essa palavra que você usou é uma palavra-chave, inclusive, para a gente, né? Que é contribuir. Inclusive, a nossa filosofia é essa, né? Ganhar contribuindo. Então, o olhar do BNI é assim: eu não estou indo ali para vender, eu estou indo ali para ajudar as pessoas que estão ali a conquistarem os seus objetivos. Se todo mundo estiver pensando assim, eu tenho várias pessoas olhando para o meu negócio. Então é muito mais inteligente, é muito mais estratégico. Porque senão a conta não fecha, né, Ítalo? Porque todo mundo sai de casa e acorda cedo querendo vender algo. Mas aí todo mundo acorda querendo comprar. Então, por isso que muitas vezes a gente vai em alguns eventos que a gente sai frustrado, sem retorno nenhum, porque às vezes a pessoa nem pergunta o teu nome e já quer te vender alguma coisa. Você teve a experiência de estar lá, então é um ambiente que a nossa preocupação é como é que eu ajudo o máximo de pessoas que eu puder, porque eu ganho com isso, não comissão, porque comissão lá é proibido. A moeda de troca é assim, se eu te trouxer clientes, você vai querer me ajudar também. Imagina, eu te indico uma pessoa, depois uma outra, você vai olhar e falar assim, preciso indicar. Rapaz, eu tenho uma dívida com esse cara. É. Então, E não é monetária, né? É uma dívida de contribuir também. porque é muito melhor você ter um cliente do que receber 5%, 10% de alguma coisa. Às vezes, naquele cliente você vai ganhar muito mais
e é onde as coisas acontecem. Então, é, te respondendo aí mais objetivamente, então a pessoa tem que ter essa visão de que é assim que vai funcionar, não é só vender, não é só ganhar, tem que contribuir. Então a pessoa ela participa de uma reunião para conhecer, depois a gente faz o processo de seleção, só é permitida a participação de um membro por especialidade, não existe concorrência dentro daquela equipe. E ali ela vai ter treinamentos, mentoria, todo um suporte para ela conseguir desenvolver. Como eu falei, é um método. E aí qual é o nosso papel? Ensinar o método para ela. Então a gente chega com treinamentos de técnicas de apresentações, por exemplo, para você conseguir apresentar o seu negócio rápido, de forma objetiva e ter resultados. Esse é um dos treinamentos que a Muito bom, gente tem. muito bom. Viu? Então, ele é um networking que tem método, tem estrutura para ela É. alcançar o objetivo. Com essa visão aí que você passou aí pra gente agora, qual é, assim, pelo menos os três primeiros pontos que hoje um empresário, Cleiton, nessa tua vivência, né, ele precisa melhorar, aprimorar para continuar competitivo hoje? Uhum. Eu vou falar no contexto do networking, tá? Do competitividade utilizando o networking como base. Primeiro, eu acredito que para ele ser competitivo, ele precisa entender o que ele faz. Ele precisa ter essa clareza de trazer para a rede de contatos dele o que que ele faz. Porque às vezes você conversa com uma pessoa 2 horas e não entende o que ela faz. Então, o empresário ele tem que se preocupar em desenvolver essa habilidade. Tem que ser claro. Ele tem que ter a identidade, né? Para mim, a identidade é essa. Eu sou isso, eu trabalho com isso e eu transformo isso. Exatamente, olha, os seus amigos têm que saber o que você faz, a tua família tem que saber o que você faz, os teus clientes têm que saber as soluções que você tem, o teu fornecedor. Todo mundo que está ali na tua rede precisa entender o que você faz. Então, eu acho que o primeiro pilar é essa clareza, sabe? De não ficar só para ti. E partir do princípio que o óbvio tem que ser dito. É, Né? Então, às vezes a pessoa olha e fala assim: ah, eu sou contador. Todo mundo sabe o que que um contador faz. Todo mundo é muita gente, né? E o óbvio, às vezes, é para o você. óbvio tem que ser dito, O né? óbvio tem que ser dito. Se tu me permite, se eu te contar uma história que veio na Com minha mente, certeza. para tu gravar também e de repente propagar, tem aquele grupo de amigos de futebol que jogam 5, 10 anos, né? Faz tempo que jogam juntos, não tem? Aham. E aí, um certo dia, eles se reuniram para jogar e um amigo entrou com o carro na concessionária onde um dos colegas trabalhava. Aí chegou no carro novinho, lindo, ele, macho, cara, que no Ceará é macho, né? Rapaz, onde foi que tu comprou? Tá, lá na concessionária, aqui eu trabalho. Rapaz, tu não comprou comigo? Meu amigo, faz 10 anos que a gente joga junto, tu nunca abriu a boca para dizer que trabalhava com carro, e principalmente dessa marca, e principalmente dessa loja. Como é que eu ia adivinhar? Eu ainda não tenho bola de cristal, né? Então é justamente isso que você fala, né? Deixa estampado. E o óbvio tem que ser dito. Olha, eu trabalho com isso, eu faço isso, eu transformo isso, eu ajudo nisso. Faz sentido ou não? Total, essa história é ótima. E isso acontece o tempo todo. Às vezes a gente não sabe, mas está acontecendo, né? Quando a gente não tem essa clareza para o mundo do que a gente faz, só que é o que a gente faz de forma didática, é o que a gente faz de forma clara e não simplesmente jogar lá: "Ah, eu sou advogado tributário. Tá, o que que é isso? Como é que isso está na minha rotina, no meu dia a dia? Como é que eu posso te ajudar de fato, né?" Então, acho que esse é um primeiro pilar. O segundo pilar, Ítalo, é você saber o que você quer. Porque networking, eu brinco que é igual um GPS, é igual o Waze, né? Como é que o Waze funciona? O Waze só funciona se você dá um direcionamento. Se você chega lá e fala, o Waze não funciona se você colocar me leve para qualquer lugar. E se você coloca restaurante, ele pode te levar para um restaurante que você não gosta. Pode te levar para um restaurante de comida japonesa, para um restaurante de comida indiana. O jeito que vai funcionar é você colocar restaurante do João. Aí ele te leva para o restaurante do João, um caminho mais curto e Uhum. fácil. Tem que ter um direcionamento, né? Networking é a mesma coisa. Quando eu me proponho a fazer networking, eu tenho que dizer para as pessoas que cliente que eu quero, que perfil de cliente que eu estou buscando.
Eu quero contato do diretor da empresa X. Eu quero chegar na indústria tal. Então, esse é um segundo ponto importante para ser competitivo, saber o que quer, né? Você ter isso mapeado. Eu sempre provoco em palestras, em treinamentos do BNI também, assim, se eu te pedir as 10 conexões que mudam a tua vida, você sabe me dizer quais são 10 referências que alguém possa te dar que vão mudar o teu negócio, que vão fazer diferença? Porque se você não souber, você não está fazendo networking com qualidade, porque você está ali atirando para tudo que é lado, você está ali, tipo, me indica para qualquer pessoa que qualquer coisa é bom para mim. Isso pode soar desesperador, e desespero não é referenciável, É né? igual o cara que vai em busca de uma oportunidade de trabalho, de emprego, aí chega na. Que é erradíssimo. Qualquer coisa. Ei, me arranja qualquer coisa. Cara, Não, não. ontem mesmo eu corrigi um currículo, né? Recebi e deu feedback, né? Ó, aqui você deve colocar que tem aptidão e busca uma oportunidade na área tecnológica. Pronto. Bota só essa frase que o cara já, opa, esse cara aqui de repente é o perfil que eu estou buscando. Exatamente. Exatamente. E um terceiro pilar é as pessoas saberem como te ajudar, de fato. Como é que elas vão falar de ti, como é que elas vão identificar uma oportunidade no dia a dia delas. Eu acho que esse como, ele é extremamente importante, né? Porque não adianta só dizer para as pessoas o que você faz e quem você quer. Como elas fazem isso? Como é que elas percebem na rotina delas que aquela situação é uma oportunidade de negócio para você, Muito entendeu? bom, muito bom. Então, eu falo que Tem que começar por aí, né? tem que começar por aí. O networking que a gente trabalha no BNI é para que ele desperte gatilhos no dia a dia das pessoas. Então, a gente tem uma reunião que é semanal. Então, você foi numa reunião, ela acontece ali toda semana, naquele dia e horário. Só que o resultado ele não acontece ali naquela reunião. As pessoas saem da reunião e vão viver a vida delas. E nesse viver a vida delas é que elas identificam oportunidades de negócio. Então, ela está conversando com alguém, ela identifica uma oportunidade. Ela está num churrasco da família no fim de semana, ela identifica uma oportunidade. Por isso que eu falo que network é uma estratégia, é a melhor estratégia que existe para negócios, porque ela funciona 24 horas. Uhum. Tá no futebol, como eu comentei, tá ali de repente uma balada com amigos, Todo tempo, todo tempo. todo Às vezes de tempo. madrugada o membro vai acordar e vai chegar lá uma referência de negócio para ele, de alguém que conversou. Então, é isso, né? É na rotina, a sua rede de contatos, entender como que as pessoas te ajudam. Porque às vezes as pessoas acham que o marketing de referências, né, o boca a boca, ele tem que funcionar assim. Ah, eu tô lá no grupo, alguém me pediu uma indicação e pronto, beleza. Isso acontece bastante. Mas se ninguém pedir, não significa que precisam, sabe? Se eu chegar no teu escritório e perceber alguma situação acontecendo, será que eu não posso provocar aquela necessidade? Falar assim, Mas tem Ítalo, um amigo meu que de repente ajeita esse exatamente, negócio estou vendo a aqui. tua parede, estou É, uma vendo isso pintura. aqui, estou vendo o equipamento, estou Um vendo isso colega meu aqui. que trabalha vendendo cadeiras, cara, que eu acho que pode te ajudar isso Exato. aqui. É estar atento a oportunidades não só para você, mas para todo mundo que está à tua volta. Então é isso, né? O network que funciona é aquele que você está preocupado o tempo todo em contribuir com alguém. Muito bom. Sabe, você sai de casa e fala assim, como é que eu vou ajudar alguém hoje? Tem que ajudar alguém hoje. É, Como é que eu faço isso? e que de fato, quem está nessa sintonia, né, é o empresário, é o empreendedor, né? Sim. E faz toda a diferença. Cleiton, ah, essa história que a gente está, né, comentando, falando, é muito importante para quem de repente quer ter esse relacionamento e não sabe por onde começar, não sabe quem buscar. Você que está assistindo, né, aqui na descrição desse vídeo vão ter as redes sociais, né? Vocês me passam as redes sociais aí, o contato, algum WhatsApp. Se você permitir também colocar a tua rede social para quem, né, quiser uma orientação, como é que participa dessas reuniões, tá? Perfeito. Bom, Cleiton, muito legal. Eu queria saber de você, assim, já que a gente está direcionando, né? O que é que você aconselha, né, o primeiro passo para quem, de repente, está patinando nesse aspecto, né? De conhecer pessoas novas,
de repente não tem um direcionamento, porque hoje a gente vive um momento, sabe, Cleiton, que eu percebo, se você concordar comigo, uma enxurrada de eventos, uma enxurrada de informações e que você não sabe por onde começar. Meu Deus, tudo bem, né? Tipo, mas por onde é que eu começo? Por exemplo, eu sou empresário há mais de 20 anos, né? Então eu tenho minhas habilidades. Por exemplo, eu tenho um grupo, por exemplo, né, que tem o jet ski. Todo mundo tem jet skis, a gente faz passeios, a gente se relaciona. Eu tenho o grupo empresarial, que eu almoço toda semana, ou de 15 em 15 dias, né? Eu tenho o meu network que eu faço com meus clientes. Eu tenho minhas habilidades, minhas articulações. Mas tem gente que não tem. Uhum. O que que você aconselha, né? O que é que, de repente, alguém do BNI pode acolher essa pessoa e dar o primeiro passo a ela, como você, né? Deu o primeiro passo ali, quando de repente era 100% o network. Vamos dividir aqui em dois grupos, né? Vamos falar com os tímidos, os Pronto, introvertidos, isso mesmo, pegou a visão. e vamos falar com os, como é que vocês falam aqui? Os conversados? Vocês falam? As pessoas muito conversadas. Tem até o encabulado, esse é um dialeto aqui, encabulado é o cara tímido, né? Encabulados. E o mais Ah, despachado, né? deixa eu ver, eu lembro já, tem. Tem É uma o amostrado. 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 Então vamos falar com os encabulados amostrados. Os amostrados, eu acho que tem que ter um olhar de que nosso tempo é muito precioso e ter uma estratégia, né? Eu não preciso ir nos 50 eventos que acontecem, eu não preciso participar dos Tem esse. 29 almoços que acontecem. Eu acho que eu tenho que entender assim, qual é o meu objetivo com isso, onde eu quero chegar, onde eu posso ajudar mais, onde eu posso contribuir Verdade, mais, é verdade. onde eu me sinto melhor, onde eu me sinto mais feliz, onde que eu me sinto mais ambientado, e colocar isso realmente dentro de um planejamento, né, mensal, de que eu vou me dedicar tantas horas porque eu tenho esse objetivo. Tem E não pessoas ficar que indo em tudo, né? tudo, cara. Ítalo, eu tenho muita vontade de frequentar vários eventos aqui para conhecer, para interagir. Só que assim, esse monte de viagem, esse monte de coisa acontecendo, eu tenho que olhar e falar, eu tenho que organizar o meu mês, deixa eu ver no que eu consigo participar por inteiro. Sabe? Para De ser ir, de relevante, né? aproveitar, de contribuir com as pessoas, de ajudar de alguma forma, de conhecer pessoas. Eu não quero ir nos lugares cansado e doido para acabar, eu preciso ficar em casa. Né? Então, eu penso muito nisso. Então, quem é extrovertido, dá uma enxugada, né? Falar assim, deixa eu ver de Pronto. fato onde é que meu tempo vai ser melhor empregado e que eu consiga ajudar mais, que eu consiga contribuir mais. A pessoa que é mais tímida, primeiro ela entender que networking não é para extrovertido somente. Networking é para todo mundo consegue ali. Ela pode começar por eventos menores, né? Se a pessoa ali é extremamente tímida, não consegue falar em coisa menor, palestra menor, reuniões menores, porque Porque aí ela vai se ambientando, ela vai ter mais conhecendo, oportunidades também. vai ficar mais confortável, né? Então, por exemplo, se você tiver que falar em público para 80, 100 pessoas, talvez isso vai te os maiores medos do ser humano. Outro dialeto aqui, o cara treme nas bases. Treino nas bases. Então, comece por eventos menores, comece por eventos que você tem mais domínio. Então, por Muito bom, exemplo, eu sou um arquiteto muito tímido. Vai num evento pequenininho, da muito área de bom. arquitetura, de construção, para você ir praticando, Se ambientaliza. se ambientar e vendendo meu peixe. Eu te garanto que se você for numa reunião do BNI para ter essa ambiência, você vai ser super bem recebido. Independente se você tem 6 meses de mercado ou 60 anos. Se você é pequeno, médio ou grande, a gente não diferencia as pessoas para recebê-los como convidados. Todos são bem-vindos. Então, a reunião do BNI também é um ótimo ambiente para. É uma reunião mais cheia, tem bastante gente, mas são pessoas que têm uma energia muito acolhedora, né? Então, é um lugar também para se estar. Então, mas acho que a dica principal é essa: começar por coisas menores e depois ir se ambientando. E lembrar disso, né? Eu sou uma pessoa tímida e tô aqui, fazendo o que tem de fazer, porque é importante, né? Então, de novo, não tem a ver com isso. Não tem a ver com ser tímido ou não.
Então não se feche no teu escritório porque você é tímido. Vai fazer networking de alguma forma. Vai pro mundo, né? Mais uma vez, aqui na descrição desse vídeo, você que quer participar da BNI, conhecer melhor, clica aqui, fala com alguém da BNI e participa. Eu vou participar, eu fui convidado pelo Alderi, gostei, né? Quero, de fato, participar mais vezes, conhecer os eventos, né? Participei de um café da manhã, foi muito bom. Apresentei minha empresa lá, encontrei amigos que eu não via, né, há algum tempo. Bom, nesse momento agora, Cleiton, queria dar um presente para você. Você botar lá na sua mesa. Pode abrir aí. É uma canetinha aqui de porcelana do nosso Giro Cowork. O nosso foco maior aqui é no serviço de endereço fiscal, né, para o empresário que quer diminuir os custos, maximizar os lucros. Ele tem que começar os custos fixos, né? Sim. E aqui a gente ajuda bem. Que é um planner também. Cara, eu preciso disso. Tenho certeza que vão surgir boas ideias Oh, que bacana. para você anotar, né? Eu sei que você é muito digital, mas Tu acha? eu tenho certeza que vão sair boas ideias. Aí é um chaveirinho. Que bacana. Eu sou os dois. Eu tenho CRM, aplicativo, uma série de coisas, mas eu não abro mão disso aqui. Cara, as boas ideias eu ainda saio do... Eu vou fazer reunião, eu faço uma média de umas 8 reuniões por dia, né? Com vinha agendinha do lado. Por isso que eu preciso muito disso aqui, porque dura um mês, né? Na minha mão, que eu vou anotando tudo. O pessoal vai falando, eu vou anotando treinamento que eu faço, curso, podcast, tudo eu vou. Vai anotando, né? A mão. Eu acho, foto. Eu acho, inclusive, Ítalo, que é um exercício muito importante para a gente nunca perder. Mesmo que a gente tenha inteligência artificial, mesmo que a gente tenha uma série de aplicativos, a caneta e o papel, eu acho que é um exercício tão importante de memória, de retenção de conhecimento. Então, acho que isso aqui é uma coisa que nunca deve ir embora. Não vai embora, não. Hoje tem até os aparelhos que você compra e eles vão transcrever. Eu já vi também. Aí o pessoal fica lá do lado e fica assim, não anota nada e fala, eu posso ter 100 anos e eu vou continuar Eu anotando. já vi esse aparelhinho. Bom, e aqui o meu livro, A Era das Empresas Enxutas e Lucrativas. Tá bom? Espero que esse livro traga aí boas ideias para você, na sua trajetória empreendedora, tá bom? Só o título Já vou tirar a embalagem aí e fazer uma dedicatória para você. Bom, e você que assistiu até agora, muito obrigado. Isso é feito com muito carinho. A gente apresentou aqui o Cleiton Benísio. Ele está à frente da BNI, né? BNI, que é digamos, uma associação, né? Um clube, uma organização, né? Que é focada em fomentar e fortalecer o empreendedorismo, o network entre empresários, né? E que você, de repente, quer fortalecer isso aí na sua vida pessoal empresarial, está convidado a conhecer. Muito bom, tá bom? E quem quiser também me seguir, Ítalo, meu Instagram no @CleitonBenísio, eu tô com um projeto agora de compartilhar várias dicas de networking com quem acredita que é um tema importante, então pode seguir também, porque é algo que eu vivo, respiro 24 horas por dia, então tem muita história para contar, muita dica para dar, então siga lá para acompanhar. Muito bom. Compartilho com você, também gosto muito. Pois é isso. Muito obrigado, Benísio. Benísio. E fica aqui o nosso podcast de braços abertos aqui para, em outros momentos, você participar, convidar aí alguns associados. É um prazer. Ficarei muito feliz. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo. Valeu. Tchau. Eu vou te apresentar a Giro Coworking, especialista em endereço fiscal. Nossa sede fica aqui em Fortaleza, no bairro Joaquim Távora, localização privilegiada e estratégica, próxima a vários pontos comerciais e repartições públicas. Aqui no Coworking também realizamos o gerenciamento e recebimento de todas as suas correspondências e encomendas. A contratação do nosso serviço de endereço fiscal é 100% online e zero burocracia. Em até 15 minutos é possível concluir todo o processo
e já disponibilizamos toda a documentação que você precisa para abrir e ou atualizar o seu CNPJ. Você empresário que ficou interessado e quer saber mais, clique agora mesmo nesse link abaixo e fale conosco.